Hoje em dia a gente fala muito sobre estabelecer metas, objetivos, sobre produtividade, são temas assim muito recorrentes na internet. Você vê muitas postagens, principalmente no Instagram, né, falando sobre isso. E vocês sabem que eu sou uma pessoa que busca muito aprender sobre essas coisas, sobre como a gente pode potencializar isso de alguma forma. Leio muitos livros sobre esses assuntos também. Mas eu já falei aqui no canal pra vocês que tem uma coisa que eu percebi muito lendo esses livros, é que antes de mais nada tem um livro que já falava sobre todas essas coisas e muita gente às vezes não percebeu. Esse livro é a Bíblia Sagrada, né? Eu já gravei um vídeo aqui no canal falando sobre como a Bíblia nos ensina a viver uma vida mais leve com alguns versículos que a gente pode ver a aplicação deles até em coisas que, como eu falei, a gente vê coaches falando, pessoas de renome falando. E mais uma vez eu quero trazer uma visão bíblica para vocês sobre a produtividade, sobre estabelecer metas, como que a gente consegue fazer isso de uma forma leve, de uma forma que realmente faça sentido e não traga aquele peso, aquele estresse, aquela ansiedade pra gente que a gente não precisa. Oi gente, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal. Se você não me conhece, está chegando aqui agora, meu nome é Natália Cantini, muito prazer. Seja bem-vindo aqui ao canal. A gente fala um pouquinho sobre vida leve, sobre como pequenos hábitos, livros que nós lemos, coisas que nós fazemos no nosso dia a dia podem nos ajudar, né, a ter uma vida mais leve. E dentro desse assunto, né, eu quero falar um pouquinho sobre produtividade, sobre metas, planos, sonhos, enfim, coisas nessa linha, nessa vibe com vocês, numa visão bíblica mesmo. Então, mais uma vez, eu separei alguns versículos para vocês. Eu anotei aqui no meu celular de novo, porque fica mais fácil de organizar, né? E quero compartilhar com vocês um pouquinho desses versículos e uma visão realmente sobre esses assuntos com vocês. E, em primeiro lugar, eu quero falar um pouquinho sobre planejamento com vocês. E eu separei um versículo que está em Lucas 14, de 28 a 30, e diz o seguinte: Pois qual de vós, querendo edificar uma torre, não se assenta primeiro a fazer as contas dos gastos, para ver se tem com que acabar? Para que não aconteça que, depois de haver posto os alicerces e não a podendo acabar, todos os que a virem comecem a escarnecer dele, dizendo: Este homem começou a edificar e não pôde acabar. Esse versículo fala muito sobre a gente planejar, no sentido assim, de fazer as contas para que quando a gente comece a fazer um projeto a gente consiga ir até o final, né? Porque se a gente não tem toda a estrutura, a gente vai começar e vai parar e as pessoas vão falar, poxa, né? Você começou e não terminou, e as pessoas vão acabar apontando o dedo. Resumo bem bruto, é isso que esse versículo está falando. Mas eu quero trazer para vocês a visão do seguinte: a gente precisa ter um planejamento. A Bíblia fala, né, que o homem pode fazer planos, mas prevalece a vontade de Deus, e eu creio muito nisso. Mas eu também creio que dentro da nossa própria rotina a gente acaba fazendo alguns planos, e esses planos mínimos, eles são importantes sim, para que a gente tenha responsabilidade, para que a gente faça as coisas que a gente vier a fazer de uma forma realmente responsável, com o mínimo de estrutura, para que a gente não se machuque. E, gente, é importante a gente ter essa estrutura, é importante a gente sentar, colocar o pé no chão e ver qual que é a nossa realidade, o que a gente tem, o que a gente precisa para poder chegar onde a gente quer, e ter mais ou menos isso alinhado. Por quê? Para que a gente consiga fazer o nosso plano acontecer da melhor forma possível, né? A gente se comprometer a fazer e ir lá e fazer até o final, né? Eu já falei aqui no canal muito sobre a questão de a gente não precisa daquela coisa toda de, às vezes os planos mudam e a gente precisa, às vezes, mudar nossos planos. Isso é completamente normal, isso é necessário, às vezes sim. Mas quando a gente tem um objetivo e a gente tem muito certo que aquilo é o que a gente quer, a gente vai dar tudo que a gente tem para fazer aquilo acontecer. Mas não adianta a gente querer fazer isso, sair lá e fazer de qualquer jeito. A gente tem que ter um mínimo de estrutura. Então, eu vou dar um exemplo. Esses dias eu tô, esses meses, pra não falar o ano inteiro de 2021, eu tô num projeto que eu tô me dedicando a uma coisa que eu me predispus esse ano a fazer. E eu não sei quanto tempo exatamente isso vai levar, pode ser que demore mais um ano, pode ser que demore menos, não sei, vamos ver. Mas eu tive que sentar e entender como funcionava o processo antes. Eu demorei, acho que uns 5 meses para entender como o processo todo funcionava, para eu poder conseguir pegar o ritmo. Quando eu comecei a pegar o ritmo, eu pensei e falei assim, poxa, não adianta eu querer só sair fazendo, eu preciso entender o processo, eu preciso ver como tudo funciona, eu preciso sentar e ver como que é o meu dia, como que eu consigo distribuir o meu dia de forma a dedicar tempo para fazer com que esse projeto saia do papel. Eu tive que sentar, analisar a estrutura e me planejar, porque, ok, pode ser que lá na frente os planos mudem, pode ser que Deus tenha outro projeto para mim lá na frente, amém.
Mas nesse momento eu tô me dedicando a isso, eu preciso me planejar de uma forma que eu preciso ter uma estrutura pra fazer isso acontecer. Não adianta eu sair lá e fazer que nem uma doida, que não vai dar certo. Pode ser que dê, mas assim, talvez eu vou me estatelar muito pra conseguir fazer acontecer, sendo que se eu sentasse ali 2, 3 dias pra poder fazer um negócio com calma, planejadinho e tal, sem neura, sabe? Sem aquela coisa muito detalhada, mas assim, mínimos mesmo, sabe? Organizado, ia ser mais fácil. Então eu comecei a fazer isso, eu comecei a sentar, falei, eu vou me organizar, vou olhar minha rotina, vou ver como que tá funcionando, o que eu vou precisar fazer, vou distribuir as horas e vou fazer acontecer. E tá dando certo até agora, graças a Deus, seguimos firmes no plano. O segundo versículo que eu quero trazer pra vocês, ele está em Mateus 5,37. E ele diz assim: seja, porém, o vosso falar sim, sim, não, não, porque o que passa disso é de procedência maligna. E eu quero dizer isso com vocês, para vocês, com esse versículo. Esteja firme com o seu propósito. Seja, assim, compromissado com aquilo que você se dispôs a fazer. Aqui muito se fala em relação a, tipo assim, se você é uma pessoa cristã, você não vai ficar com meias palavras e ficar em cima do muro, né? Ou você é ou você não é, ou você vai ou você não vai. Entendeu? Tipo, vou pensar. Tem isso. Então, primeiro de tudo, ou você tá dentro ou você tá fora. Então, assim, você se predispôs a estabelecer uma meta. Ou você tá dentro e você vai fazer o que precisa ser feito para fazer a sua meta sair do lugar, ou você vai ficar no meio do caminho. E foi o que aconteceu comigo. No começo do ano, eu tava meio dentro, meio fora. Eu tava em cima do muro, porque eu tava insegura. Eu não tinha total certeza de que aquilo que eu tava querendo fazer ia dar certo. E aí, nisso, eu fiquei assim, fiquei lá, fiquei aqui. Ou seja, eu perdi quase 6 meses do ano, entre aspas, perdi, só andando pra lá e pra cá e não saí muito do lugar, sabe? Eu até andei, mas eu andei assim, tipo, 3 passinhos. E agora que eu consegui realmente falar, eu tô dentro, eu já deslanchei, já andei, sei lá, metade do caminho. Então, assim, a gente precisa tá dentro mesmo do projeto, e isso implica que às vezes a gente vai precisar falar não para muitas coisas. É aquela coisa do foco. O desafio do foco não é nem falar sim para aquilo que você quer, é falar não para as outras coisas. Então eu, nesse período, eu tive que perceber que eu falei assim, poxa, tem coisa que eu estava fazendo que é importante para mim, mas que não tá alinhado com esse projeto que eu tô agora, então eu vou ter que falar não, eu vou ter que suspender. E talvez lá na frente eu até me arrependa um pouco, mas assim, eu vou ter que lidar com isso, porque nesse momento minha prioridade é fazer o plano A dar certo. E quando eu entender que o plano A é o que eu quero fazer dar certo, eu preciso dizer não pro B, pro C, pro D. Eu até posso ter eles lá de backup, mas não adianta eu querer fazer o plano A acontecer, querendo fazer o B, o C, o D, o alfabeto inteiro dar certo também, porque não vai dar certo, eu não vou ter energia para isso. Então eu vou ter que ser sim, sim pro meu plano, não, não pras outras coisas, e agarrar com aquilo, ter um compromisso, um verdadeiro propósito atado àquilo e bora! Esse aqui eu falo mais pra mim do que pra vocês, porque esse tem sido, acho que, o maior aprendizado pra mim em 2021, que eu quero falar um pouquinho sobre lidar com as incertezas. E mais uma vez eu vou trazer um versículo pra vocês, dessa vez está em Tiago 4, de 13 a 14, e diz assim: eis agora vós que dizeis, hoje ou amanhã iremos a tal cidade, e lá passaremos um ano, e contrataremos e ganharemos. Digo-vos que não sabeis o que acontecerá amanhã, porque é a vossa vida. É um vapor que aparece por um pouco e depois se desvanece. Recentemente, eu tô gravando esse vídeo, né? Recentemente nós tivemos aí um acidente de avião, né? Que levou a vida daquela cantora Marília Mendonça e de mais algumas outras pessoas que estavam no avião junto com ela. E naquele dia, muita gente parou e começou a pensar sobre, nossa, gente, a vida é um sopro. Uma hora você tá vivo, no outro minuto você não tá mais. E no momento, né, a gente para e pensa nisso, a gente fica 2, 3 dias refletindo, daqui a pouco todo mundo segue sua vida e esquece que aconteceu e acabou, o assunto morreu. E, gente, eu não sou aquela pessoa que tem que, tipo assim, nossa, viva cada dia intensamente como fosse seu último dia de vida. Eu não sou muito desse tipo, não, sabe? No sentido de que eu vou fazer o meu melhor a cada dia, eu vou me esforçar, eu vou fazer o que eu tenho que fazer. E eu vou viver aquele dia, eu vou estar presente naquele dia. Eu tenho buscado muito exercitar isso, a presença naquele dia, de desfrutar aquele momento. Eu quero um dia viajar para a Europa, fazer um mochilão na Europa, conhecer todos os países da Europa. Amém, espero que esse dia chegue. Mas eu não vou ficar vivendo isso, eu vou viver o momento de agora. Óbvio que eu vou sonhar, óbvio que eu vou projetar, mas eu vou viver o momento de agora. Então eu tenho pensado muito sobre isso. Então, quando a gente entende, né, que a vida ela é assim, a gente faz planos, a gente tem projetos, a gente tem coisas que a gente quer fazer,
Mas a gente não sabe se essas coisas vão acontecer. As coisas mudam. A gente tinha uma pandemia, a gente teve, né, uma pandemia que ainda tá aí, né, acabando agora, Deus queira, que tirou totalmente os planos. Eu tinha uma viagem marcada para os Estados Unidos no meio do ano passado e eu não fui porque o meu voo foi cancelado, porque os Estados Unidos fechou a fronteira pro Brasil, porque não tinha como eu viajar para os Estados Unidos. E eu não fui. Paciência. Então, assim, a gente faz planos, a gente estabelece coisas, mas a gente tem que ter claro de que nem sempre as coisas vão sair do jeitinho que a gente quer. A gente tem que aprender a conviver com os pontos de interrogação. E é uma coisa que pra mim tem sido um desafio, porque pra mim eu quero ter sempre certeza, eu sempre quero saber que tudo vai dar certo e que aquilo que eu tô me dedicando hoje vai sair do papel do jeitinho que eu tô querendo que saia. Mas não necessariamente, gente. E a gente não pode viver se condicionando a lidar sempre com as dúvidas. Mas e se? E se não der certo? E se o que eu fizer não acontecer do jeito que eu quero? Não é isso, sabe? A gente não precisa ficar lidando dia após dia, no sentido de tipo assim, pode ser que não dê certo. Porque senão a gente não vai sair do lugar, a gente não vai fazer. Então assim, a gente tem que ir lá e fazer e lidar com o risco, porque no fim das contas é um risco que a gente assume. É um risco de, poxa, pode ser que dê muito certo e o que eu planejei vai sair exatamente do jeito que eu quero, mas pode ser que não. Mas eu vou ter aprendido nesse processo, eu vou ter adquirido alguma experiência que com certeza vai me ajudar para outras coisas. Já falei sobre isso aqui no canal, em outros vídeos. Eu não tô lembrando agora o nome do vídeo que eu falei sobre isso, mas eu vou deixar ele linkado aqui nos cards para vocês também poderem conferir depois, reforçar esse assunto, porque eu acho muito importante. Pra mim tem feito diferença e eu quero compartilhar isso com vocês também. Então tenho muito claro isso. Às vezes as coisas mudam de figura, os planos mudam de figura, você às vezes muda, né? Você começou esse projeto com um objetivo e depois você vê que não é bem aquilo, pode ser outra coisa. E isso faz parte, então esteja aberto a mudanças, esteja aberto a ser flexível e se adaptar às condições e entender que pode ser que as coisas no fim das contas mudem um pouquinho de figura. Por último, mas eu diria que é o mais importante de todos os versículos, eu quero compartilhar com vocês um versículo que está em Lucas 10, de 38 a 42, e depois tem mais um, mas vamos a esse primeiro. Diz assim: E aconteceu que, indo eles de caminho, entrou numa aldeia, e certa mulher, por nome Marta, o recebeu em sua casa. E tinha esta uma irmã chamada Maria, a qual, assentando-se também aos pés de Jesus, ouvia sua palavra. Marta, porém, andava distraída em muitos serviços, e aproximando-se disse: Senhor, não te importas que minha irmã me deixe servir só? Dize-lhe, pois, que me ajude. E respondendo Jesus, disse-lhe: Marta, Marta, estás ansiosa e afadigada com muitas coisas, mas uma só é necessária, e Maria escolheu a boa parte, a qual não lhe será tirada. Esse texto para mim saiu numa vez que eu fui orar e eu pedi ao Senhor que me trouxesse uma palavra, e na hora eu falei assim, bateu. Mas vamos ao próximo antes de eu concluir aqui. Esse outro está em Mateus 6,33 e diz o seguinte: Mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Qual que é o resumo que eu quero trazer aqui, gente? A gente não pode esquecer do mais importante, que é Cristo. A razão pela qual nós existimos é Cristo, o motivo pelos quais nós estamos nessa terra é Cristo. Tudo o que nós fazemos tem que ser pensado para Ele, sabe? Então, a primeira coisa que eu começo o meu dia fazendo, eu podia muitas vezes acordar cedo, né? Eu acordo cedo para começar a estudar mais cedo. Mas eu acordo cedo e a primeira coisa que eu faço de manhã não é estudar, é parar e orar, e ler minha Bíblia, fazer meu devocional. Eu faço questão de fazer isso, porque a primeira coisa que eu quero fazer no meu dia é estar na presença de Deus, porque é o mais importante de tudo. Então, pra mim, tem que ser a minha prioridade. E muitas vezes eu fiz isso pouco, eu comecei fazendo isso forçada. Então, a primeira coisa, eu me forçava a acordar cedo e sentar e ler a Bíblia. Eu fazia isso meio que por uma obrigação, mas hoje é um prazer. Eu faço questão e eu sinto que falta alguma coisa no meu dia quando eu não faço isso. Então, a gente tem que prestar atenção de que a gente não pode deixar que toda essa coisa toda que a gente entra por conta de a gente estar focado no objetivo, para que a gente tem que ser sempre produtivo, a gente tem que fazer cada momento valer a pena, e a gente acaba colocando outras coisas no lugar, né, que seria o momento que a gente dedicaria a orar, a buscar a palavra de Deus, a ler a Bíblia, a assistir uma pregação. Então, muitas vezes, eu me pego muito assim, sabe? Às vezes eu termino de estudar num dia, final de semana, às vezes é o final de semana que eu pego para estudar muito, né? E aí chega no final do dia, eu quero assistir um filme, eu quero descansar.
mas eu falo assim, olha, eu não assisti nenhuma pregação essa semana, eu vou parar, eu vou pegar uma pregação de 40 minutos, 1 hora no YouTube e vou assistir. Às vezes eu faço isso meio que na obrigação mesmo, tipo assim, eu tenho que dedicar o meu tempo ao Senhor, eu tenho que dedicar um momento a buscar a palavra de Deus, mas depois eu acabo falando, poxa, valeu super a pena, porque aquela palavra fala ao meu coração, me traz um ensinamento, me traz uma reflexão, me faz pensar sobre algumas coisas que eu preciso mudar na minha vida, comportamentos que eu preciso melhorar, coisas que eu preciso mudar na minha mentalidade. Então faz toda a diferença, a gente não pode esquecer do mais importante, até porque assim, gente, no fundo, quem vai trazer os frutos do nosso trabalho, quem vai fazer tudo isso florescer é o nosso Pai, é Deus. Então a gente vai se esforçar, a gente vai colocar a nossa mão na massa, né? A gente vai se esforçar, mas o plantio, o toque final quem dá é Cristo, né? Ele que faz com que as coisas realmente aconteçam. Porque se ele não tiver naquele projeto, se ele não tiver aquilo pra gente, não vai acontecer. Não importa a gente se estatelar, se, né, dedicar cada minuto do nosso dia para estudar, para trabalhar, para ir pra academia, para fazer tudo que a gente considera que tem que ter um dia produtivo e não se dedicar a Cristo. E assim, se não tiver um projeto dele, esquece, não vai sair do papel, não vai acontecer. Ou talvez até aconteça, né? Mas talvez não saia do jeito que você pensou que seria, né? Talvez vai ser muito mais desgastante para você lidar com aquilo do que seria se realmente fosse algo que Deus colocou a mão dele lá e abençoou, né? E fez com que os frutos aparecessem. Então que a gente lembre-se sempre desse tipo de coisa. A gente não pode deixar com que outras coisas, com que as nossas próprias metas e objetivos, que são coisas boas, ocupem o lugar de Cristo, porque Ele tem que ser a nossa prioridade, né? A gente não pode ficar tão envolto nas coisas, nas preocupações, nas coisas que a gente tem que fazer e esquecer de estar lá ouvindo, né? Que nem Maria fez, que se sentou lá e começou a ouvir o que Jesus tinha a dizer. Então é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, que vocês possam ficar com essas reflexões, com esses versículos, que vocês possam meditar, abram a Bíblia de vocês, façam uma leitura mais aprofundada sobre esses versículos para que vocês possam ter um contexto mais profundo mesmo. Tenham suas próprias interpretações, às vezes vocês vão ler e vão entender alguma coisa que às vezes eu não passei aqui. É legal ter esse complemento para que vocês possam ter realmente a visão de vocês sobre o assunto, né? Às vezes alguma coisa que eu falei aqui você vê de uma perspectiva um pouquinho diferente e é legal a gente ter a nossa própria opinião sobre essas coisas. Então, é isso, fiquem com Deus, não se esqueçam de se inscrever no canal se você não for inscrito, compartilhe esse vídeo com seus amigos, com sua família, deixe seu like, né, é sempre muito legal receber o like de vocês, e deixe aqui nos comentários se você gostou, se você quer mais vídeos nesse estilo, né, com versículos, pra gente poder refletir, meditar mesmo, se aprofundar na palavra de Deus, trazer esses princípios de forma prática para as nossas vidas. E é isso, vejo vocês nos próximos vídeos aqui do canal. Fiquem com Deus. Tchau, tchau.